A Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e Nutrigenômica vai então dar a sua primeira explicação, primeira explanação sobre esse tema, muito importante. Nós mudamos o nome da Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e acrescentamos a Nutrigenômica há 4 anos atrás, 5 anos atrás. E desde então nós vimos acumulando trabalhos da literatura que interessem para os clínicos, né? Hoje viria aqui uma super especialista em genômica, uma bioquímica, e ela não pôde vir, infelizmente ela não pôde vir, talvez a gente traga ela ainda, mas creio que, como primeira instância, isso vai ser importante para nós médicos. Porque que o médico quer é aprender alguma coisa dos bioquímicos e aplicar na prática médica, né? Com todos, seguindo a lei, seguindo as resoluções, com toda a segurança e usando elementos da farmacopeia nacional, né? A responsabilidade do médico, a responsabilidade é da responsabilidade do médico paciente, né? Então o paciente é nossa responsabilidade, não é responsabilidade de ninguém, só nossa. Mas nós temos responsabilidade com as leis do país e com o Conselho Federal, Conselho Regional, conselhos de classe, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto, genoma, epigenoma, nutrigenética e nutrigenômica. Antigamente, e ainda para muitos, genoma, conjunto de genes que constituem os cromossomos do núcleo celular. Nós aprendemos isso no científico, né? Quando eu estava no terceiro científico, passou a chamar, em vez de genes, genes, né? Há 50, 60 anos atrás. 50 anos atrás. Genótipo. Genótipo é o estudo dos vários tipos de genoma. Fenótipo. Conjunto de características físicas da pessoa. E algumas bioquímicas. O fenótipo é a interação do genoma com o ambiente. E daí? O que nós fazíamos com isso? Nada. Nada. Estava surgindo aí uma disciplina, uma teoria, um estudo importante. E agora? Genoma. Agora, o genoma ainda é o conjunto de genes que constituem os cromossomos do núcleo celular. Lembrando que existe genoma no núcleo celular e no mitocôndria. Então nós temos genes no núcleo e genes no mitocôndria, na mitocôndria. Genótipo. Como ficou a definição de genótipo? Genótipo é a sequência de todos os genes e tipicamente considerada como constituindo todos os polimorfismos dentro do indivíduo. É a parte do DNA que é transmitida na mitose e na meiose. É a parte que dá as características do indivíduo. É onde tem o sequenciamento genético, o DNA coding. Fenótipo, características físicas e bioquímicas observáveis no organismo. Fenótipo é igual genótipo mais ambiente e genótipo interagindo com o ambiente. Isso são definições. Só entenda, não decore, tá? Só entenda. Nós temos, pessoal, genes codificadores e genes reguladores. Genes codificadores, os sequenciados, são 22 mil. 22 mil. Os genes reguladores são 460 mil, 500 mil. Então, antigamente nós pensávamos que nós tínhamos 500 mil genes, né, no projeto Genoma. Mas aí verificou-se que desses 500 mil, só 22 mil é que geralmente interessa, é que realmente interessa, que são os genes codificadores, aqueles que têm a sequenciamento do DNA. Os outros são genes reguladores. Genes reguladores. Quer dizer, o número de reguladores é 20 vezes maior do que os codificadores.
ficou mais simples. Com a chegada do sequenciamento do genoma humano, deve ser mudado o modo dos trabalhos de pesquisa, o modo que os trabalhos de pesquisa são conduzidos. E logo vai mudar a aplicação da ciência, da medicina e da nutrição clínica. Porque, olha só, os famosos trabalhos de epidemiologia deverão sofrer rigorosa revisão à luz dos genótipos e não apenas dos fenótipos como hoje são elaborados. Como que se faz um trabalho clínico epidemiológico hoje em dia? Você pega um grupo de pessoas, mesmo sexo, mesma idade, ou idade variando de 30 a 60, homens, com colesterol assim, com hematócrito assim, com pressão assim, com fumante assim. O que quer dizer isso? E o genoma de cada um deles? E o genoma? Nada sabemos do genoma. Então, essas características que nós fazemos hoje em dia para elaborar um trabalho clínico epidemiológico são falhas. E vocês vão ver aqui as várias falhas que existem. Uma delas é o seguinte, pessoal. Você dá um remédio para uma pessoa, um medicamento. Então, 1/3 melhora com o remédio. Outro terço não melhora. Outro terço até piora um pouco. Quando você faz a média, a média o desvio padrão, a droga não funcionou. Mas realmente ela está funcionando nesse terço. E nós não temos isso quando vem o trabalho científico para nós. Então, o que a genoma atual fez? Foi distinguir 3 tipos de genótipos e caracterizar, nesse tipo de genótipo, essa droga funciona. Nesse tipo de genótipo não adianta. Nesse outro, que até piorou, existem sequenciamentos gênicos nessa pessoa que essa droga faz piorar. Tá certo? Então, isto é randomizar como nós merecemos, como o ser humano merece. E não apenas como características físicas habituais, sempre nos ajudaram essas características físicas, mas agora nós estamos numa outra era. Então, os trabalhos de epidemiologia clínica deverão sofrer rigorosa revisão à luz dos genótipos e não apenas dos fenótipos. Tudo faz. Olha só, síndrome metabólica, 19 pessoas randomizadas pelo fenótipo. Digo, fenótipos semelhantes. Ômega 3 não funcionou. Aquilo que eu conversei com vocês. As mesmas pessoas, agora randomizadas pelo genótipo, distinguiu-se a melhora em 1/3 delas. Justamente com o genótipo responsivo ao ômega 3. Então, a epidemiologia clássica vai morrer. E até está escrito em preto aqui, a epidemiologia clássica vai morrer. Tem que morrer. Né? Na clínica, enquanto nós não temos o genótipo, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma substância, observar por 3 meses, né? E checar. Não é mesmo? É isso que nós temos que fazer por enquanto, que nós não temos ainda a randomização. O sujeito vem no nosso consultório, nós não sabemos como ele vai responder ao ômega 3. Então, não é, o ômega 3 não foi um bom exemplo aqui, de propósito. Quer dizer, não é você dar ômega 3 para uma pessoa e deixar o sujeito com ômega 3. Deixar com ômega 3. Não. Você dá ômega 3, como qualquer outra substância, hein, pessoal? Como qualquer outra substância, qualquer outro nutriente, por mais inócuo que seja. Nós vamos administrar o nutriente, a droga, em 3 meses checar se essa droga está funcionando para esse tipo de genótipo. Que você não vê genótipo no indivíduo, você vê o fenótipo. Não é mesmo? Fala. O Hahnemann, será que não se antecipou aí, de um certo modo, a isso? E pessoas de mesma característica, de mesmo tudo, remédio diferente? Não, meu pai não sabe. O Hahnemann era um gênio, né? Vamos lá. Pessoal,
os níveis quantitativos absolutos dos nutrientes essenciais necessários na dieta para prevenir doenças, foram estabelecidos para populações humanas em vários estágios de crescimento, em vários estágios da fisiologia daquele indivíduo e independentes do genoma, do epigenoma e das condições ambientais. E mesmo assim, são a base usada para intervenções nutricionais nos dias de hoje. Nós usamos esses trabalhos até hoje. Só que nós temos que usá-los com muito critério, com muita senso de crítica. Em clínica, ainda não levamos em consideração os ensinamentos do Projeto Genoma. Então, tudo aquilo que nós aprendemos em nutrição até agora, e que nós aprendemos daqui mesmo no curso, né? Eles têm que ser levados em consideração de uma maneira muito crítica, muito crítica. Todos nós somos igualmente diferentes entre si, tá? Essa frase não é minha, é de um professor de Belo Horizonte. Mudança na prática médica. Devemos focar as causas das doenças, como a medicina biomolecular sempre fez, não é mesmo? Por que nós estudamos o indivíduo quando ele chega na nossa frente lá no consultório? Ele preenche 400 perguntas. Nós fazemos exame físico rigoroso. Nós pedimos lá 40, 50 exames, estudando todas as glândulas, os nutrientes, o sistema imunológico, tudo o quê? Para conhecer o indivíduo, porque nós queremos ir na causa do problema. Não é mesmo? Se pneumonia, a causa é bacteriana, gripe, a causa é viral, por que câncer ninguém pensa na causa, né? Ninguém trata a causa do câncer. Ninguém trata a causa, ou nem vai buscar do Alzheimer, das neurodegenerações, né? Então, as causas. Isso nós estamos já bem tarimbados na medicina biomolecular. Outra coisa que devemos focar, a assinatura molecular da doença. Nem sempre a gente consegue. A assinatura tóxica da doença. Isso nós fazemos também na medicina biomolecular. Nós cuidamos dos nutrientes e dos tóxicos do ambiente. Então, a assinatura tóxica nós temos, né? Temos com mineralograma do tecido capilar. Vai dar assinatura tóxica. E, pessoal, a presença do metal tóxico no cabelo, não importa a quantidade, significa que o indivíduo está contaminado, intoxicado. Porque, olha só, uma pequena quantidade de mercúrio que você dose no cabelo, no órgão-alvo do mercúrio, fígado, rins, DNA, mitocôndria, você não sabe como que está lá. Então pode estar alto no órgão-alvo e baixíssimo aqui no cabelo. Então, você não pode, por exemplo, tratar o indivíduo só quando os níveis de mercúrio estiverem acima do normal. Não existe normal para nível tóxico. Vocês concordam comigo? Se o tóxico está no cabelo e foi dosado, no órgão-alvo você não sabe como que está. Então você tem que tirar esse metal tóxico do indivíduo. Não importa a quantidade que exista. Então, assinatura tóxica nós temos. Assinatura hormonal, nós também temos. Nós checamos todas as glândulas do indivíduo. Nós checamos o IGF-1, o DHEA, tiroide, a aldosterona, testosterona livre, dehidrotestosterona, né? Progesterona e estrógeno. É o que nós dosamos, né? A prolactina, os pacientes com câncer. Então, a assinatura hormonal nós temos. Por que nós devemos focar tudo isso daqui? Para tratar e não somente remediar, né? Nós somos os médicos que queremos curar o nosso paciente. Curar mesmo, não tenho medo dessa palavra, não. Nós temos que buscar a cura. Nós nem sempre conseguimos, nós temos que buscar a cura, nós temos que devolver esse indivíduo de novo para as condições pré-estabelecidas de saúde dele.
Então, o objetivo é curar mesmo, tratar para curar. Para isso, nós temos que ir em busca de fatores de risco também, buscar no indivíduo fatores de risco para que ele não tenha doenças no futuro. Perfeito? Quer dizer, a medicina que nós fazemos, então, é curativa e preventiva. E se nós, você já bem sabe tudo isso que eu vou falar. Eu vou falar aqui para um amigo que está aqui perto de mim. Qualquer que seja a moléstia, a doença que o indivíduo tenha, a abordagem biomolecular, ela é pensando na célula, né? E essa célula precisa ter os 45 nutrientes essenciais, que nós sabemos quais são. Não pode ter metal tóxico, que nós sabemos quais são e como diagnosticar. Todas as glândulas têm que estar em ordem e nós temos que afastar alimentos, alergia alimentar, não é mesmo? Então, essa é a base da nossa medicina. Isso vale para todas as patologias, todas as doenças, independente do diagnóstico. Independente do diagnóstico, não é mesmo? Porque aí você vai tratar o indivíduo globalmente, tendo esse raciocínio. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar beneficiando o genoma. E vão estar beneficiando as mitocôndrias, né? As mitocôndrias fabricam energia, o ATP abre o sítio ativo das proteínas, reações celulares acontecendo, produção de hormônios, produção de anticorpos, etc. E esse ATP faz também os genes funcionarem, né? O gene, no núcleo tem ATP. O núcleo fabrica ATP, o ATP é fabricado no citoplasma, né? O ATP tem que ir do citoplasma para o núcleo funcionar. Como que ele funciona? O ATP vai lá e faz o quê? Fornece energia para o núcleo, pessoal? Não, né? O ATP vai fazer o quê? Vai fazer as moléculas funcionarem. O ATP abre o sítio ativo das proteínas e DNA do núcleo, né? E aí o núcleo funciona e faz aquilo que ele precisa fazer. RNA mensageiro, etc. Né? Perfeito. Nós nunca devemos esquecer da bioenergética celular. Depois nós vamos voltar a esse aspecto, muito importante. Lembremos, distúrbios metabólicos não dependem apenas de nutrientes essenciais, né, pessoal? Eles dependem de macronutrientes, gordura, carboidrato, proteína, e dos nutrientes não essenciais também, né? Os distúrbios metabólicos também dependem da presença de xenobióticos, como nós estamos acabando de falar, e da função dos genes. Então, chegou uma época na minha vida que eu não pensava em gene. Eu estava lá em 1984, 85, 94, 95, 98, 2000. Eu dava os nutrientes, tirava o metal tóxico e queria funcionar tudo lá. Queria que funcionasse. Não pensava nos genes. Como acho que a grande maioria dos nossos colegas da medicina convencional, quando administra alguma coisa, nem pensa no genoma. Continuam não pensando, né? As falhas terapêuticas que eu obtive em clínica me ensinaram que existia mais alguma coisa a ser feita nesses pacientes. Aí eu fui em busca de quê? Encontrei as mitocôndrias, estudei muito a mitocôndria, quis que a mitocôndria funcionasse. Ótimo, já melhorou a eficácia. Mas ainda falhava alguns pacientes. Aí chegamos no genoma, né? No genoma. Então, a nutrição, ao lado dos tóxicos do ambiente, exerce o mais forte impacto na saúde humana. E juntos, nutrição e tóxicos do ambiente constituem-se na causa mais frequente das doenças da atualidade. Então, a literatura está
repleta de estudos mostrando déficit de nutrientes, aumento de risco de câncer, por exemplo. Déficit de nutrientes, aumento de risco de vários tipos de doenças degenerativas. Ou de risco ou de agravamento, por exemplo, do diabetes. Né? Aumento de tóxicos e a presença de câncer. Aumento de tóxicos e a presença de doença autoimune. Até doença autoimune já existe a correlação. Então, isso está escrito nos livros atuais de genética. E nós, na medicina biomolecular, já fazemos isso há muito tempo, né? Com essa metodologia que nós conversamos aqui. Cuidar da célula, nutriente, xenobiótico. Pôr os nutrientes, tirar o xenobiótico. Simples. Metodologia, ferramenta de estudo. Nossa. Mas, na verdade, pessoal, não existe agente causal único responsável pelas doenças em todas as pessoas afetadas por um mesmo distúrbio. Quer dizer, uma mesma pessoa, até com o mesmo tipo de agressão, vai reagir diferentemente de acordo com o lugar que ela mora, geográfico, e com as condições que ela está de nutrição, e com as condições que ela está de xenobióticos no organismo. Até a mesma pessoa responde diferentemente de acordo com o tempo e lugar. Então, um tipo de dieta previne doenças e mantém a saúde. O mesmo tipo de dieta em outra pessoa pode provocar obesidade ou mesmo doenças. Não mesmo doenças, a mesma dieta. Um tipo de tóxico é devastador para uns, para outros é inócuo. Mas nós não sabemos, né, pessoal? Como que a gente vai saber se você tem um metal aqui? Vamos imaginar na prática. Você pega um mercúrio presente no tecido capilar. Aí o sujeito não tem nada. Não tem nenhuma doença. Mas você sabe que o mercúrio aqui não se correlaciona com o mercúrio no órgão-alvo. Então, a retirada desse mercúrio deve ser feita de um modo lento, né? Não precisa dar EDTA na veia para tirar o mercúrio aí nessas condições. Você pode usar a homeopatia. Mercúrio 1. Mercúrio solubilis, você receita em latim, né? Mercúrio solubilis, CH30, 5 gotas sublingual por 3, 4 meses. Depois checa, né? Quer dizer, presença de metal tóxico no cabelo, ele tem que ser retirado, não importa a quantidade. Porque não existe o conceito de normal de metal tóxico, né, pessoal? Vocês concebem um conceito de normalidade de metal tóxico? O normal é não ter. Esse é o normal. Né? Agora, ele pode tolerar. Pode tolerar. E se não tolerar? Você vai deixar o indivíduo com tóxico? Não. Então, por causa disso tudo, dessa variabilidade, é aqui que entram os campos férteis e emergentes da genômica, da nutrigenética, da nutrigenômica e desse daqui, pessoal. Esse é o nosso astro principal, o epigenoma. O epigenoma. Genoma continua sendo como nós aprendemos no científico. É o conjunto de todos os genes presentes na célula. Nutrigenômica são os nutrientes interferindo na expressão dos genes. Quer dizer, são os nutrientes interferindo no genoma. Nutrigenética são os genes interferindo nos nutrientes. Então, ó, nutrigenômica, nutriente interferindo no genoma. Nutrigenética é a genética interferindo nos nutrientes, tá? Genômica é o estudo de todos os genes presentes nas células, os codificados e os não codificados. Os coding
e os non-coding. Fenótipo. Aqui tem uma definição melhor do fenótipo. Conjunto de valores descrevendo a expressão de genes e as concentrações de proteínas e metabólitos. Acrescentou aqui os metabólitos. Então, não é mais alterações bioquímicas que nós estamos acostumados, mas sim concentração de proteínas no determinado tecido que nós vamos estudar. Geralmente a gente usa o sangue, que é mais fácil, e metabólitos, para ter um fenótipo. É complexo, isso nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto. Aqui agora eu introduzi uma expressão nova aqui, né? Que é a expressão dos genes. Né? Ó, nutrigenômica são os nutrientes interferindo no genoma, quer dizer, interferindo na expressão dos genes. Né? Aqui é a nutrigenética, são os genes, quer dizer, a expressão, os genes mesmo, a estrutura genética daqueles 22 mil genes codificadores, interferindo na metabolização dos nutrientes. Objetivos e princípios da nutrigenômica. De novo, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu quero que vocês saiam daqui com esses conceitos no cérebro, na ponta do lobo frontal, tá? Ó, nutrigenômica é o estudo dos efeitos da dieta na expressão de todos os genes e suas funções. Então, ó, expressão dos genes, é o gene fabricando alguma coisa, e na função dos genes. Os genes têm outras funções além de expressar. O termo nutrigenômica foi cunhado em 2002 e refere-se à regulação da expressão gênica pelos nutrientes. Tá? Tá claro isso aí? Estou falando a mesma coisa com vários modos diferentes. Quem cunhou a palavra só publicou em 2004. A nutrigenômica é uma ciência integrativa que engloba a transcriptômica, a proteômica, a metabolômica e outras ômicas, com objetivos apenas nutricionais. Estuda nutrição e saúde. É principalmente isso que os pesquisadores estão estudando. Não é nutrição e doença, é nutrição e saúde. Eu estive no último Congresso Internacional de Nutrigenômica e todos os pesquisadores, alguns estão escritos aqui o nome deles, se interessam em personalizar uma dieta para um determinado indivíduo para diminuir o risco de doenças, sabe? Então, é isso que está acontecendo atualmente no mundo. E existem, pessoal, grupos de especialistas estudando um único nutriente. Um único nutriente. Nutrigenética. Nutrigenética foca nossa predisposição e susceptibilidade genética com respeito à dieta. Nutrigenética refere-se às diferenças específicas na sequência de genes entre os humanos e como isto afeta as diferentes respostas à dieta e às necessidades de nutrientes. Acho que ficou bem claro isso, né? Eu peguei várias definições dos autores falando a mesma coisa de modos diferentes, né? Quer dizer, nutrigenoma são nutrientes influenciando no genoma. Nutrigenética é a genética influenciando nos nutrientes, né? Tá aqui.
Aplicações na saúde humana. Por exemplo, restrição calórica. Nós falamos exaustivamente sobre restrição calórica o ano passado. A restrição calórica reverte a expressão de vários genes. Reverte a expressão. Quer dizer, ou aumenta a expressão ou diminui a expressão de genes associados com envelhecimento, com metabolismo lipídico, biossíntese proteica, metabolismo energético, superexpressão de genes reparadores de macromoléculas e, no final, temos a reversão de vários eventos do processo de envelhecimento. Para vocês verem como é importante vocês não comerem muito, né? Como é importante vocês saírem da mesa não saciados, né? Quer dizer, sair da mesa não saciado é um modo de prevenir muitas doenças ao lado de retardar o envelhecimento. E se você passar ainda um pouquinho de fome, né? Um pouquinho, não precisa passar muita fome. Você vai estar fazendo um bem para o seu corpo. Com esse modo simples de agir durante a vida. Com esse modo simples, com essa simples orientação para o paciente. Não saia da mesa saciado. Saia com um pouquinho de fome. Hã? Quando o cachorro fica doente, o que ele faz? Todo mundo aqui teve cachorro desde criança, né? Ele para de comer. Ele para de comer. Para de comer. E se puder comer uma graminha, ele vai lá e come um capinzinho. Né? Para de comer. Parar de comer, ficar em jejum, o organismo coloca em ação mecanismos de sobrevivência milenares. Justamente aqueles que fizeram nós estarmos aqui no planeta Terra. Então, colocando em ação todos esses mecanismos, eles melhoram mais rápido, eles saram mais rápido. Então, isso aqui é muito importante, né? Contribuição genômica, contribuição da genômica para entender as funções fisiológicas. A referência a esse autor, Roquette, da França. Então vamos lá. Presta atenção, pessoal. Genética é o estudo do genoma inteiro do organismo. O genoma inclui os genes DNA coding e as sequências não codificadas, DNA não coding. Genômica fornece aos cientistas métodos para rapidamente analisar os genes e seus produtos. Aí foi a grande evolução dessa parte. O aparecimento da genômica deu oportunidade aos cientistas analisarem a interação entre os genes e entre os produtos dos genes lá a nível de genoma, lá no núcleo. Então, a genômica, com a genômica, os cientistas passaram a estudar interação entre genes e entre os produtos dos genes. E também entenderem as interações entre os vários sistemas de uma mesma célula em larga escala. Quer dizer, interrelação do seu DNA, do seu RNA, com as proteínas sintetizadas em metabolitos. Quer dizer, isso tudo não era possível. A gente sabia que na célula tinha DNA, RNA. Agora nós sabemos como eles se relacionam entre si, como eles conversam entre si, o cross-talking entre eles. E aí nós aprendemos como essas interações são reguladas. Os cientistas estão lá na bancada. Nós médicos estamos aqui buscando praticidade disso daqui. Nós queremos usar isso daqui na clínica. Então é assim que vocês têm que enxergar isso, né? Olha que bonito isso aqui. Progressos no sequenciamento dos genes. Em 2007 foi o 30º aniversário do sequenciamento do DNA. O projeto Genoma foi terminado em 1977. Vocês sabem disso. Até 2009,
700 genomas completos haviam sido sequenciados. Muitos desses daqui por brasileiros, hein? O custo para sequenciar o genoma humano, $60 mil na época. E agora? Eu quero sequenciar meu genoma. $1.000. Vocês pagam $1.000 e vocês têm sequenciado o genoma de vocês. Olha que beleza. Daqui a pouco isso aqui vai virar $500. Já existe na internet análise de 22 genes, os principais genes, 22 genes implicados em várias situações, por $50. Você paga $50, manda o sangue por internet, pelo correio e tem o sequenciamento desses 22 genes, como que está? $50. Há 2 anos atrás, tá? Eu vi isso há 2 anos atrás no Congresso. Olha só. Após o sequenciamento... Opa, tem água aqui. Pessoal, vocês nunca me viram dar aula lendo slide, né? Eu gosto de conversar olhando para vocês. Mas isso aqui também para mim é novo, eu não guardo na cabeça esses conceitos. Eu quero entender esses conceitos, né? Então quando eu estou lendo aqui para vocês, eu também estou aprendendo, eu estou querendo entender melhor, eu estou raciocinando aqui o que a gente pode fazer, tá bom? Isso aqui vocês têm lá escrito, não é mesmo? O computador guarda isso aqui para nós. Aí depois quando você vai ver, você abre, dá um pau, você não tem mais nada. Então guarda no papel mesmo, guarda no papel, ou vários pendrives, né? Então isso aqui não é para decorar, por isso que eu falo, não é para decorar. Não tem sentido, né, decorar isso aqui. Olha só, após o sequenciamento de grande número de genomas, a genômica está agora voltada para o estudo da expressão e função dos genes. Está melhorando para nós. A genômica funcional permite a detecção de genes que foram ligados ou desligados em um dado tempo e em certas condições. Em um dado tempo e lugar. Condições essas, fisiológicas, nutricionais e tóxicas. Por exemplo, esse nome complicado aqui, transcriptômica, é o estudo do transcriptoma. Isto é, conjunto completo de transcritos produzidos pelo genoma em um dado período de tempo. Tá certo? Então, transcriptômica é o estudo do transcriptoma, que é o conjunto de transcritos. Proteômica é o estudo em larga escala das proteínas, particularmente da estrutura e das funções, produzidas pelos genes. Metabolômica é a análise compreensiva de todo o metaboloma, que é a coleção de todos os metabólitos em um tecido biológico, biofluido ou célula, sob um conjunto de condições. Sempre é sob um conjunto de condições em determinado lugar. Tempo e espaço, tá? Espaço geográfico, né? Diferente da genômica básica, a genômica funcional focaliza aspectos dinâmicos, como transcrição e translação dos genes, mecanismos moleculares regulados pelas sequências não codificadas no DNA. Olha só, mecanismos moleculares regulados pelas sequências não codificadas do DNA. Nós temos genes codificados e não codificados. Os codificados são aqueles 22 mil, os não codificados são os reguladores, né? E mais alguns outros, muitos outros. Medicina genômica. Pessoal, olha que coisa interessante. E quando eu vi isso aqui, eu fiquei até espantado. Ó,
Geralmente, o genoma humano é 99,9% igual entre os diferentes indivíduos. Eu tenho 99,9% de genes iguais ao meu amigo Fred, grande psiquiatra desse Brasil. 99,9%. Nós diferimos entre nós aqui 0,1%. 0,1%. Esse 0,1% se constitui nos SNPs. Ó, se pronuncia assim, ó, SNPs, SNPs, SNPs. Single Nucleotide Polymorphisms. Polimorfismo de nucleotídeo único. É aí que residem as nossas diferenças. É aí que reside. Os SNPs possuem grande valor na farmacogenética, que é o estudo que deveria ser feito para liberar novas drogas no comércio. Os SNPs influenciam a expressão gênica a nível de RNA mensageiro. Olha a importância desse 0,1%. No mundo, existem vários chips disponíveis capazes de analisar até 1 milhão de SNPs. Você paga por isso também. Online, você pode faz essa consulta online. Isso é em chips. Olha, 1 milhão de SNPs. 0,1%, 1 milhão de SNPs. São nucleótidos, né, pessoal? SNPs. É importante saber. Muitos polimorfismos são funcionalmente neutros. Neutros. Metade estão localizados nas áreas não codificadas. 1/4 corresponde a mutações silenciosas. Ocorre mutação no nosso organismo e não expressa. É silenciada. Não quer dizer que no futuro não se descubra locus de susceptibilidade de doença nesses locais. Isso é o que se sabe atualmente. Atualmente aqui é um trabalho de 2011, tá? Nós estamos em 2012. Os SNPs ajudam a explicar efeitos do mesmo medicamento em uma mesma doença, que é melhor num grupo de pacientes, que funciona num grupo de pacientes e piora no outro grupo de pacientes. Além de poder explicar os efeitos colaterais, né? E isso não é estudado atualmente quando se lançam novas drogas. É por isso que retira-se do comércio rapidamente todos esses medicamentos aí que nós estamos acostumados a saber. Olha só, foram descobertos 500 mil polimorfismos em 42 proteínas do sangue humano. E muitas dessas proteínas estão correlacionadas com doenças. Nós não temos acesso a isso, por enquanto. Frisamos, análises em larga escala de proteínas e metabólicos não estão disponíveis do modo como estão as análises do genoma. É isso que eu acabei de falar, nós não temos isso, é uma pena, né? Por enquanto nós não temos essa análise de proteínas e análise dos metabolitos. Pessoal, já pensou? Com as nossas ferramentas da biomolecular, estudando o indivíduo com aqueles hormônios e substâncias que nós podemos dosar no laboratório, nós já fazemos muita coisa pelo paciente. Imagina quando nós tivermos mais armas. Somos nós, médicos biomoleculares, que vamos usar essas armas em primeiro lugar, porque nós vamos estar esperando por elas, né? E vamos saber justamente onde nós vamos empregar nos pacientes. Eu já vejo isso acontecendo assim. Surge uma coisa nova, o que os médicos vão fazer? Vão usar a nova, né? Claro, o que eles vão fazer? Surgiu alguma coisa diferente, um exame... Então eles vão tratar aquilo naquele paciente que veio em você. Está lá, na sua frente ele vai tratar aquilo. Qual que será o efeito, a eficácia disso, pessoal? Vai ser muito pequena, né? Pensa bem. Você vai usar uma coisa ultramoderna e vai querer que naquele paciente que não tem os nutrientes, está com os metais, tudo aquilo que nós fazemos de fundamento. Isso que nós fazemos, pessoal,
são fundamentos da medicina biomolecular. Né? Essa disciplina tem um fundamento. E o fundamento são as ferramentas que nós conversamos aqui todas as vezes que eu venho. Para isso aqui não sair das nossas mentes. Né? Quer dizer, não vai funcionar. Como não funciona também, por exemplo, um antidepressivo novo. Chega o antidepressivo novo, não está funcionando na depressão desse indivíduo, vamos dar esse novo. Não é assim que se faz, não é mesmo? Esse indivíduo não foi estudado, não passou pelos fundamentos da nossa medicina biomolecular. Então, nós não temos ainda a